Oi maravilhosa, eu sou Fernanda Avelino e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer essa make rápida, linda, com poucos produtos que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Uma maquiagem com uma proposta pro dia a dia, pra trabalhar. Já prendi aqui o meu cabelo. O primeiro passo para que a sua maquiagem dure, para que a sua maquiagem fique bonita, para que a sua maquiagem fique com aspecto viçoso e não craquele, chama-se isso aqui, ó. Cuidar da pele todos os dias. Nanda, mas eu não tenho tempo. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal para poder te explicar os cuidados básicos para você utilizar todos os dias de manhã e à noite. Porque assim, amiga, isso aqui, ó, influencia demais no acabamento final da sua maquiagem. Mas eu já cuidei, né? Então, para adiantar aqui o nosso vídeo. Depois de cuidar da pele, qual é o próximo passo? Prime. Essa maquiagem básica para você utilizar no seu dia a dia vai ser uma make rápida, prática, porém com os produtos necessários. Então, eu vou utilizar aqui o Prime da Mary Kay. Eu gosto de pegar uma bolinha assim, ó, e colocar aqui diretamente nos poros. Não, dá pra que serve o Prime? O Prime, ele vai fazer com que sua maquiagem fixe, com que sua maquiagem dure mais tempo e também ele vai ajudar a minimizar pequenas imperfeições e linhas de expressão, né? Então, geralmente eu coloco nessa região aqui, ó, onde os poros são mais abertos e aqui na testa também. Prime aplicado, agora eu venho com a minha base. Vou utilizar essa aqui da Mary Kay, que é a Time Wise 3D. Inclusive, eu utilizo todos os dias, porque essa base é uma base anti-idade. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai cuidar da minha pele enquanto me deixa mais bonita. Vou utilizar aqui o tom bege N190. Nanda, mas eu não sei qual o meu tom de base. Me chama aqui, comenta aqui abaixo que eu vou te ajudar. Fica tranquila que a partir de hoje eu iniciarei esse processo aqui de transformação, de autocuidado com você, de beleza, de empoderamento. Você pode contar comigo para toda e qualquer dúvida que você tenha. Eu vou utilizar um espelho aqui para me auxiliar na maquiagem. Espero que não fique ruim, mas acho que tá dando pra você ver, né? Então, o que é que eu, Fernanda, faço? Já venho aplicando diretamente na pele. Se você não quiser fazer isso, você pode depositar aqui no dorso da sua mão e vir aplicando. Não adianta você ter cuidado da sua pele, ter uma excelente base pra aplicar se você não tem as ferramentas corretas. Então, nada de aplicar a base com a mão. Primeiro que você não vai ter o acabamento, né, que a base promete, você vai se melecar toda. Então, o ideal é que você tenha pincéis específicos. Depois eu vou trazer também um vídeo aqui no canal te explicando sobre os pincéis necessários para uma make básica, rápida para o seu dia a dia, que você tem que ter na sua necessaire. Então, eu vou utilizar aqui, ó, esse de base. Vou fazer dessa forma para ficar melhor para mim. Eu vou olhar assim pro espelho. Acho que tá dando para você ver, né? Ó. Nada de arrastar. Quando eu arrasto, olha a situação do pincel. O pincel absorve muito do produto. E eu tô tirando a base. Então, o que é que eu faço? Venho dando, ó, batidinhas, curtas e leves batidinhas e arrastando, ó. Tá vendo como é que eu faço? Essa base, ela te permite construção de camadas. Como assim, Nanda? Construção de camadas. Você pode adicionar uma segunda camada à nossa pele para que você tenha um resultado melhor. Eu vou te explicar. Eu, Fernanda, tenho manchinhas de melasma. Normalmente na maquiagem mais profissional, no make com acabamento, né, mais, vamos dizer assim, para um evento, né, ou até mesmo para o dia a dia, mas com uma segunda proposta de maquiagem, que eu também vou ensinar aqui no canal, com corretivos e tudo mais. Normalmente, antes da maquiagem, aplica-se o corretivo para camuflar manchas, olheiras e tudo mais. Como aqui eu tô te ensinando uma maquiagem mais rápida, prática e com poucos produtos, o que é que a gente vai fazer? Eu, Fernanda, tenho essas manchinhas de melasma. Então, você percebe que com uma camada, ó, uma camadinha já me deu aqui um resultado bom. Mas se eu quiser um resultado ainda melhor, percebe que aqui ainda tem uma manchinha? E aqui, se eu aproximar da câmera, tudo bem, já cobri um pouco. Mas se eu aproximar muito da câmera, você consegue ainda ver um pouco da mancha? Então, o que é que eu faço? Eu posso adicionar uma segunda camada somente nas manchas para minimizar esse tom de mancha. Uma dica que eu quero te dar é fazer os acabamentos. Então, nada de puxar a maquiagem só pra aqui. Eu geralmente venho trazendo rente ao cabelo pra ficar tudo bem uniformizado. Aqui também, ó, rente, tá vendo? Ó. E aqui na mandíbula também. Porque às vezes a gente aplica a maquiagem e fica nessa região, aquela linha, tá vendo? Então, o que é que eu faço? Venho com o pincel, ó. Até nisso o pincel ele é excelente. Porque você vai ter um acessório pra te dar o acabamento final. E não esquece, amiga, também, ó, de vir aqui com o restinho do pincel, ó, aqui na parte da olheira para uniformizar os tons. Como eu não passei corretivo, eu tô utilizando mais uma make mais básica, eu venho dando batidinhas aqui, ó. A segunda camada de base, eu gosto de aplicar com esponja. Por quê?
A esponja eu venho depositando para adicionar uma segunda camada. Agora presta atenção aqui no que eu vou te explicar. Esponja de maquiagem, você vai utilizar ela úmida. Antes de eu fazer o vídeo aqui, eu já lavei a esponja. Percebe como ela está úmida? Como ela está macia? Então ela vai me dar um acabamento bem mais natural. Se eu pego a esponja suja, dura e já venho aplicando, eu também vou ter uma cobertura, mas eu não, a maquiagem ela não vai se aderir tanto quanto com a esponja mais umidazinha. Então, como é que eu faço agora? Eu venho com a segunda camada, eu vou depositar diretamente na esponja e eu venho somente aonde me incomoda. Eu vou adicionar a segunda camada aqui e aí eu venho dando batidinhas, leves batidinhas. Tô com o espelho aqui pra me auxiliar, venho dando leves batidinhas, ó. Como que eu estou pegando o espelho? Deixa eu te mostrar aqui. O espelho eu posiciono na minha frente e para que eu consiga, tô te ajudando para que você também consiga ter esse resultado. Normalmente o espelho tá aqui na minha frente, eu só posiciono aqui acima, tá vendo? E aí eu olho para cima, porque aqui essa região ela sobe e fica bom de trabalhar. Percebe como fica maravilhoso? E aí eu venho dando leves batidinhas, olha como já muda. Então, aí fica muito a critério. Não, eu quero uma camada leve, não quero uma segunda camada, não. Pronto, aí você já pode ir para os próximos passos que eu já vou te ensinar. Mas se você tem olheiras, se você tem manchas, gostaria de um resultado, né, melhor, de um acabamento melhor, de uma cobertura melhor, você pode estar fazendo isso. Adicionando uma segunda camada. Base aplicada, olha como a pele fica super uniforme. Agora eu vou devolver contorno para essa pele e dar ali também uma carinha de saúde. Eu adoro produtos multifuncionais, então como vai ser uma make mais rápida, mais prática, eu vou utilizar esse produto para fazer a pele e também para fazer o olho, uma make bem rápida mesmo. Agora eu vou trocar o pincel. O pincel de base, ele é um pincel mais durinho, um pincel que tem um corte bem perfeito para fazer o acabamento que eu preciso com a minha base. O pincel de blush, contorno, que a gente vai utilizar aqui, ele tem um corte diferente que se adapta perfeitamente aonde eu vou trabalhar. Então vamos lá. Esse aqui é um duo bronzeador, que eu gosto muito, porque ele facilita o meu dia a dia. Então eu posso pegar o lado mais escuro, fazer o contorno, ou eu posso misturar para ser algo mais prático. Como a proposta é uma make mais rápida, o que é que eu vou fazer? Vou misturar aqui, ó. Ó como que fica. Eu vou pegar aqui acima da orelha, tá vendo? Nessa costeleta. Então, como que eu venho fazendo? Eu vou depositando. Eu não vou fazer isso aqui. Eu venho, ó, esfumando e jogando pra cima. Muito maravilhoso. Esse duo de bronze, ele é perfeito. E aí, eu venho parando, se você perceber, até aqui o meio do olho. Venho esfumando e trago até mais ou menos o meio do olho. E subindo aqui para as têmporas para dar um efeito lift. Agora eu vou fazer do outro lado, misturei também. Coloquei aqui, ó. E aí eu venho subindo para dar esse efeito lift. Se eu faço só assim, vai ficar fino o meu contorno, mas não vai dar um efeito lift. Se você não quiser utilizar blush, quiser utilizar só ele, pode, que fica legal também. Normalmente, às vezes, eu até utilizo ele assim. Só que eu vou utilizar um pouco de blush só para dar uma carinha de saúde. Vou utilizar aqui o lado mais escuro do duo para utilizar aqui no meu olho. Percebe que ele encaixa aqui, ó, perfeitamente. Vou utilizar o lado mais escuro e fazer do outro lado. Encaixei, sumei e joguei pra fora. Posso também colocar um pouquinho aqui no meu nariz, ó. Só pra dar uma esfumadinha, fica legal. Vou pegar aqui o lado mais clarinho e eu venho colocando aqui, ó, bem no cantinho do olho, pra dar uma iluminada. Olha como a pele fica maravilhosa, somente com bronze. Esse blush, eu gosto dele também porque ele é duo. Tudo que é duo é muito bom, né? Porque você pode utilizar um lado, pode utilizar o outro, você pode misturar os dois e fazer uma única cor. Vou dar uma misturadinha assim, ó. E agora eu venho passar o blush. Nanda, aonde que eu passo o meu blush? Eu venho aqui mais ou menos do meio do olho, nessa região da bochecha. Sabe quando você dá tipo um sorrisinho, tipo assim, tudo bom, querida? Ó, bochechinha subiu. É aqui que eu vou aplicar o blush. E eu vou subir aqui nas têmporas também, ó. Nanda, mas eu não quero dar esse sorrisinho de tudo bom, querida, não tem problema. É só você medir mais ou menos no meio do olho. Não precisa ser exatamente no meio do olho, medidinho não, tá, amiga? É só pra você ter uma base, só pra você ter uma noção. Eu venho aqui mais ou menos do meio do olho, ó, no alto da bochecha, acima do bronze, né, que foi o nosso contorno de hoje, e venho esfumando. A mão, ela tem que estar leve para que eu consiga um esfumado natural. Então, como que eu pego no pincel? De preferência do meio para fora. Se eu pego no pincel aqui, eu tenho mais força na mão. Se eu pego no pincel do meio para fora, a minha mão ela fica mais leve para que eu consiga esfumar. Posso colocar também um pouquinho no nariz.
Isso aqui é muito opcional, eu gosto muito assim pra dar um ar de saúde, tipo assim, acabei de sair no sol, tô coradinha. Agora eu vou selar a minha pele, vou utilizar o pó translúcido pra isso, mas você pode utilizar o pó que você tem aí. Nanda, por que é importante selar a pele? Porque utilizamos skincare, prime, base, tudo isso são produtos líquidos, né, cremosos. Então agora eu venho com pó pra selar tudo isso. Quando eu selo a minha maquiagem com pó, faz com que a maquiagem dure mais tempo, ela fique mais bonita. Continue com esse acabamento sequinho. Antes de selar, eu quero te explicar por que eu, Fernanda, utilizei primeiro blush e contorno. Porque normalmente as pessoas utilizam, aplica base, depois vem com pó selando e depois vem passando blush e contorno. A minha pele ainda está molhadinha. Quando eu aplico blush e contorno, vamos parar para analisar. Isso aqui é como se fosse um pó com cor. Então, eu venho primeiro colocando esse pó sobre a minha pele, que ainda está cremosa, que ainda está molhadinha, porque vai me dar uma fixação melhor e vai pigmentar melhor a minha pele. Vamos imaginar, se eu passasse primeiro o pó, né, passei a base e selei com pó, e depois eu venho colocando mais pó em cima desse pó, não sei se ficou confuso, mas acho que você conseguiu entender. Eu precisaria colocar muito mais produto para conseguir uma pigmentação a mais. Então, para que eu economize produto, o que é que eu fiz? Passei minha base, apliquei primeiro o contorno, blush, não sei o que, e agora eu venho selando a minha pele com pó. Não tem necessidade de eu passar pó no rosto todo, visando que eu já passei pó nessa região, que é o pó com cor, que é o bronze, que é o blush. Então, só se você quiser, você pode selar o rosto todo, mas se você não quiser, você pode passar somente aonde você não passou blush nem contorno. Comenta aqui abaixo se você ficou em dúvida em relação ao que eu te falei. Antes de selar com pó, eu gosto de vir com a esponjinha pra ver se não acumulou base aqui embaixo. Levanta assim o espelho um pouquinho, tá vendo? Ó. E aí eu venho depositando o pó. Depositei. Porque a maioria das pessoas, o que é que elas fazem? Ela pega o pó e passa assim, ó. Né? Você não vai ter uma fixação tão boa quanto você fizer dessa forma. Peguei o pó, depositei, ó. Ó. E agora, se eu quiser, eu venho esfumando. Quando eu esfumo, eu consigo um polimento dos poros. Então, eu consigo um resultado, uma pele mais lisinha, um acabamento mais profissional, ó. Lembrando, se você for utilizar pó com cor, não passe em cima do blush. Por quê? Visando que o blush e contorno já são um pó com cor. Se eu pego um outro pó com cor e passo por cima dele, eu posso apagar um pouco a cor desses produtos, tá? O pó translúcido você até pode passar, porque ele não tem cor, ele é translúcido. Pele selada, agora eu vou utilizar um gelzinho na minha sobrancelha, só pra dar uma corzinha e deixar os fiozinhos no lugar o dia todo. Eu gosto muito desse gel, mas você pode utilizar também o lápis, né? Pra corrigir falhas, enfim. Eu acho esse gel ele mais prático, porque eu só venho pigmentando, ó. Depois eu venho ajeitando a sobrancelha com a minha escovinha. Olha aí como fica maravilhoso esse arqueado que o gel dá. Fica perfeito, ó. Pra finalizar a parte do olho, como é uma make mais rápida, mais prática, eu não vou utilizar lápis. Mas você pode utilizar se você quiser. O que eu vou utilizar é uma sombra marrom. Eu gosto muito da sombra marrom porque ela dá um aspecto natural. Você pode utilizar também o lápis marrom. Em outros vídeos eu vou mostrar esfumado com lápis, vai ficar bem maravilhoso. Porém, nessa make mais rápida eu vou utilizar a sombra marrom. E eu gosto de aplicar aqui abaixo dos cílios, fazendo esse movimento de esfumado, ó. Pego o espelho, levanto um pouquinho, baixo o meu queixo assim, ó. Tá dando pra ver direitinho? Olha como fica um olhar natural, bonito e não fica pesado para o dia a dia. Agora eu vou utilizar do outro lado. Agora é só finalizar com a máscara de cílios, depois a gente vai finalizar com o batom. Uma dica que eu te dou para a máscara de cílios é nunca fazer isso aqui, ó. Quando você faz isso, você acaba jogando ar para dentro e aí a sua máscara, ela seca mais rápido. Então, o que é que eu faço? Faço isso aqui, ó, pego o conteúdo lá de dentro. Essa máscara da Mary Kay, quando você puxa assim, ó, ela tem um sistema aqui na boquinha que ela já tira o excesso. Então, você não precisa ficar limpando assim na boca. Ela já tira o excesso e aí você já vem pegando o produto e finalizando. Ó, vou te dar uma dica para passar a máscara de cílios. Para passar os cílios em cima, eu pego o espelho, posiciono aqui abaixo do meu queixo, tá vendo, ó? Posiciono o espelho aqui abaixo do meu queixo e venho fazendo movimentos assim, ó. Pego rente aos cílios e venho puxando pra fora. Quando eu faço esse movimento, o meu cílio, ele fica distante da pálpebra, então eu tenho menos chance de borrar. Posiciono o espelho aqui abaixo, olho pra baixo, ó.
Tá vendo como os meus cílios ficam distantes? Gente, essa máscara é muito perfeita. Olha isso. Uma camada somente. E é só uma camada que eu vou utilizar para essa maquiagem. Anda, mas eu gosto de uns cílios bem caprichados. Eu amo muito a máscara de cílios. Coloca mais camadas, porque aí você vai ficar com cílios bem poderoso, bem maravilhoso. E para aplicar embaixo, Nanda, como é que eu faço? Se para aplicar em cima eu olhei para baixo, para aplicar embaixo eu vou olhar para cima. Então eu pego meu espelho, ó, suspendo assim e venho fazendo esse movimento. Ah, Nanda, mas eu nunca utilizei máscara de cílios embaixo. Você tá perdendo. Olha a diferença de um lado pro outro. Tá vendo como esses cílios ele fica mais aberto? E esse marronzinho aqui embaixo dá um charme, dá uma elegância. Nanda, mas eu não gosto de sombra marrom, eu gosto de lápis preto. Vai ficar perfeito também. Fica muito a seu critério. Uma dica também que eu quero te dar é, sempre que você for aplicar a máscara de cílios, você trabalha com a tampinha pra fora. Por exemplo, aqui eu apliquei, a tampinha tá pra fora. Aqui também, se eu for fazer assim, eu posso correr o risco de borrar. E, amiga, só borra quando você tá com pressa, cara. É impressionante isso. Então, quando eu vou aplicar, ó, tampinha pra fora. Ah, Nanda, mas eu não sei, mas é desconfortável. Eu sei que é desconfortável, mas depois que você aprende, já foi, ó. A não ser que você faça assim, mas tome cuidado. Mas percebe que eu corro, olha isso, eu corro mais risco, porque essa haste aqui está rente ao meu nariz. Então, se eu tomar um susto, se qualquer coisa acontecer, eu posso borrar, né? E só borra quando eu tô com pressa. Então, para evitar, joga a tampinha assim pra fora, ó. E venho fazendo esse movimento. Pra finalizar, agora aquele batom maravilhoso. Como eu vou fazer uma make mais dia a dia, pra eu trabalhar de casa, eu vou ficar em casa. Mas se você for sair, você pode alterar a cor do batom. Eu vou utilizar esse batom aqui, que é um dos meus favoritos, que é o batom Shell. Ele é um nude rosado bem perfeito. Eu vou te contar um segredo. Eu, Fernanda, desaprendi total a passar batom sem lápis de boca. Então, o que é que eu faço? Primeiro eu vou contornar, e aqui eu já quero te dar uma dica. O interessante é que o batom seja o mais próximo da cor o lápis, no caso, seja mais próximo da cor do seu batom. Ah, Nanda, eu vou aplicar um batom rosa. Eu posso aplicar um lápis vermelho? Você que sabe, mas vai ficar desproporcional, né? Pra ficar uma coisa mais uniforme, o interessante é que você utilize o lápis mais próximo do tom do seu batom. E aí, com o lápis de contorno, você tem várias possibilidades. Você pode aumentar os seus lábios, você pode diminuir os seus lábios, ou você pode fazer rente à sua linha, essa linhazinha aqui dos lábios, porque aí você vai ter o batom, né, bem natural. Primeiro eu vou fazer aqui o xizinho, ó. Quando eu uso o lápis de boca, o batom ele dura mais tempo. Agora eu posso esfumar um pouquinho, ó. Com o dedinho mesmo, ó. E aí sim eu venho com batom. Olha como facilita. Tem pessoas que preferem passar o lápis depois, pra corrigir e tudo mais. Por exemplo, digamos que você errou, que não foi o caso aqui. Mas aqui, por exemplo, ó. Eu posso utilizar o lápis depois pra vir corrigindo também alguma falha, alguma coisa que eu fiz. Mas olha como fica perfeito. Então essa foi a maquiagem de hoje. Lembrando que tudo é a gosto. Eu, Fernanda, coloquei pouca máscara de cílios, pouco blush, porque eu vou trabalhar de casa. Então pra mim não tem necessidade de eu aplicar muita coisa. Mas se você quiser algo mais caprichado, é só você botar um pouco mais de blush, botar um pouco mais de máscara de cílios, de repente alterar a cor do batom, fica muito a seu critério. Mas a proposta da maquiagem é essa, uma make rápida, prática, uma make bonita e com poucos produtos que eu tenho certeza que você tem em casa. Até soltei o cabelo aqui, ó. Porque depois que a gente faz a maquiagem, né, a gente se sente até mais empoderada, mais bonita, mais pronta pra fazer acontecer um dia maravilhoso. Então é isso. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo você gostaria que eu trouxesse aqui pra te ajudar. Qual é a sua dúvida em relação à maquiagem, ao autocuidado, à beleza, que eu vou trazer com muito carinho aqui pra você esses vídeos. Então se inscreve, compartilha com a amiga, dá o seu like e até o próximo vídeo. Beijo!